você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Nós precisamos amadurecer, precisamos crescer, compreender a vontade de Deus e viver segundo os valores eternos do reino de Deus, entendendo quem somos, a quem pertencemos, do que fazemos parte, pois isso é fundamental. Pois se não entendermos isto, andaremos neste mundo segundo a forma de pensar do mundo, achando que tudo está normal, que tudo está correto e que não tem problema. E isto não é verdade. A igreja de Corinto enfrentava uma situação específica e muito crítica. É que era o filho estava tendo relações com a mulher do pai. E isso é normal para a forma de pensar deste mundo? Talvez. Mas e para a igreja, para aquele que pertence ao reino de Deus, que é filho de Deus, que tem um plano e um propósito para nós e que devemos honrar o nosso Deus, glorificar o seu nome, revelar santidade, revelar todas as virtudes de Deus. Nós não podemos andar neste mundo, se somos filhos de Deus, segundo a maneira de pensar deste mundo. Por isso Paulo nos chama para julgar e expulsar do nosso meio aqueles que querem e insistem em viver dentro da família como se fosse da família, mas andando na prática do pecado. A questão do mundo, nós precisamos é ser luz, ser testemunhas, revelar o reino de Deus, revelar as virtudes de Deus. Agora, se nós andamos como o mundo, que diferença irá fazer? Nenhuma. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios 5, do versículo 12 e 13, ele afirma: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ele estava dizendo simplesmente que não deveríamos aceitar esse tipo de atitude. A pessoa precisa arrepender e mudar de vida. Foi o que Jesus fez quando começou o seu ministério. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento envolve mudança de atitude, mudança de prática de vida. É mudarmos a maneira de vivermos e de pensarmos. Não podemos viver o reino de Deus pensando como o mundo. Por isso, hoje, talvez muitas vezes pensamos que é aceitável certas práticas e não são. Criticamos algumas que são convenientes e aceitamos outras de forma normal. Isto não tem nada a ver com o reino de Deus e nem com a vontade de Deus. Isso que a gente precisa entender. A prática do reino de Deus implica em revelar as virtudes de Deus em todas as situações. Há algo que a gente possa aceitar que seja do pensamento do mundo, da forma de viver do mundo no meio da família? Não. Quem não deseja isso, quem não quer, não pode estar ou ser considerado família, mas deve ser expulso do meio, mas deve ser antes conversado, ensinado, mostrado, exortado, admoestado, para que possa se arrepender e, caso não haja o arrependimento, que seja afastado da comunhão. Pode estar nas reuniões? Não tem problema, mas ser chamado de irmão, de jeito nenhum. Isso que a gente precisa entender, pois não podemos compartilhar da prática do pecado e aceitar que é normal. Que a gente possa crescer, amadurecer e entender para que Deus nos chama. Pois é normal a gente pensar que, tudo bem, isto é aceitável. Não existe pecado aceitável. Não existe uma vida que viva segundo forma de pensar deste mundo e dizer que é normal e que Deus aceita. Deus não compartilha do pecado. Nós estamos nele, somos chamados para viver nele e nós precisamos andar segundo a sua natureza, pois ele nos deu da sua natureza para revelarmos sua glória no mundo. Quando nós falamos que somos de Deus e vivemos na prática do pecado, na realidade, a expressão de nossas atitudes simplesmente revelam que desonramos a Deus. Que a gente possa entender e compreender estas coisas e santificar o nosso meio, nossas vidas e o meio aonde estamos, para que revelemos a glória de Deus, como Paulo nos instrui em sua primeira carta. Que a gente possa entender, crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus
e sermos instrumento de expressão da graça no mundo, conduzindo aqueles que desejam e que não querem serem simplesmente religiosos, mas que querem conhecer a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.